Então, essas discussões sobre tempo livre, quanto tempo a gente tem que ter de descanso, acho que isso aí é fundamental, né? Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Hoje eu consegui fazer uma viagem finalmente. Eu estou aqui no parque da cidade, na cidade de Jundiaí. É um parque enorme, ele tem mais ou menos uns 500 mil metros quadrados. E esse parque ele foi fundado em 2004, então ele tem mais de 20 anos, né? Esse parque fica localizado aqui onde tem a represa da cidade, né? Onde tem o fornecimento de água. Então eles ocuparam esse espaço e transformaram num parque, como uma forma também de manter assim o entorno, né? Essa fauna, essa flora local aqui, o entorno do rio, né? Para proteger essa água, as águas do rio, e também para criar um espaço para comunidade, né? Coletivo. Acho que é a terceira vez que eu venho nesse parque aqui, eu gosto muito dele, né? É um parque que tem muitas coisas que outros parques que eu visito não tem. Por exemplo, tem a área tem banheiro público limpo, um banheiro acessível, um banheiro que dá para usar. Uma coisa que parece um luxo, mas a gente não vê por aí, né? Em muitos parques falta essa infraestrutura de banheiro, de sanitário, né? E aqui tem um pouco de tudo, né? Então a gente tem desde pista de corrida até as quadras, né? De poliesportiva de várias atividades, basquete, quadra de areia. Tem também uma parte de descampada, assim, onde o pessoal solta pipa, tem um lugar só para isso, né? Além daqueles tradicionais academia de parque, né? Aquela academia de parque, tem academia adaptada também. E aqui você pode andar de bicicleta, né? Você pode alugar a bicicleta. Como o parque é muito grande, então fica interessante você fazer os caminhos na ciclovia ou a pé, né? Então tem essa opção de, se você não quiser ir a pé, que a extensão é muito grande, às vezes você fica cansado, então você pode alugar a bicicleta, né? E então eu acho que esse parque, ele, além de ser um parque bem democrático, assim, é um parque para todos, né? Um parque familiar e um parque também que tem várias atividades para todos os tipos de pessoa. Então, se você quer uma parte mais sombreada, uma parte com deck, você tem muitos bancos aqui para você sentar, para você ler. Então não são atividades apenas desportivas, né? Tem as atividades contemplativas. Então, isso, quando eu cheguei aqui, isso me chamou muita atenção, assim, sabe? Porque normalmente parece que tem alguns parques que eu vou, primeiro que não tem nada, né? Não tem nenhum banco para você sentar, ou o banco ele tá embaixo do sol, que eu acho assim um detalhe que faz toda a diferença, né? Um detalhe de urbanização, assim, né? Porque a gente não imagina, não sei, algumas pessoas que talvez desenvolvem esses parques, eles não imaginam como a gente usa o parque, né? Então dá a impressão que a gente está sempre de passagem. Em muitos parques que eu frequento, a impressão que tem é que você faz uma pista de caminhada e está tudo resolvido, ou de bicicleta está tudo resolvido, como se a gente fosse só apenas passar pelo parque, né? E não ficar no parque. E é curioso isso, né? Acho que dá uma longa discussão de por que alguns parques são assim, né? Eu fico imaginando que tem essa questão da saúde pública, né? Porque tem muita questão do carrapato, né? Eu ainda não me aprofundei, assim, no porquê que tantos parques têm esse problema. Obviamente que deve ser uma coisa mais endêmica, assim, do país, eu não sei. Se alguém souber, por favor, diga aí, que seria interessante a gente entender. Eu queria compreender mesmo isso, até para não criticar tanto, né? Ou para, enfim, para tentar encontrar alguma solução para isso, sabe? Porque é muito, muito chato aqui. Por exemplo, eu tô sentada aqui numa grama e eu, sinceramente, eu não sei se é seguro ou não. Então eu coloco sempre uma canga, né? Normalmente eu não faço isso, porque eu sei que são áreas que tem essa questão de saúde. Mas para gravar, por exemplo, eu estava muito cansada, andei muito e não tinha nenhum banco disponível. Então eu coloquei a canga aqui, mas eu estou sempre de olho, assim, sabe? Normalmente eu ando de calça, até para me proteger. Porque o que eu sinto falta é isso, né? Você não consegue interagir com o gramado, né? Andar descalço. Então tem muito essa questão também em alguns parques, né?
E esse eu vejo que as pessoas, elas, não sei se elas estão se arriscando ou não, mas elas conseguem, elas fazem, né? Elas colocam canga, elas deitam, elas trazem rede. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, faz muito tempo que eu não vejo alguém, um parque onde você pode trazer uma rede, pendurar uma rede, ficar deitada na rede, dormir na rede, né? Tem coisa mais legal que isso, né? Não sei, pra mim é delicioso, então isso também me chamou atenção, assim, não tinha visto isso até então. Além dessa parte, como eu disse, que é a parte mais padronizada, assim, dos parques, que é um lugar de caminhada da bicicleta, aqui tem essa questão, eu acho que tem mais locais onde você pode parar mesmo, né? Você pode parar, você pode sentar. Tem um rio aqui na minha frente, depois eu vou mostrar pra vocês. O pessoal anda de caiaque, então tem esse clube de caiaque aqui, que eu não sei se você tem que se inscrever ou não, mas é possível fazer essa prática aqui. É possível também praticar o aeromodelismo, né? Que é mais no final, na ponta do parque. Tem também a questão daqueles carrinhos lá de rolemã, que eu não sei como é que chama. Não é carrinho de rolemã, não. Tem aqueles carrinhos lá que você pode, eu não sei como é que chama esse tipo de atividade, de esporte, que você vem com o carrinho com controle remoto, então tem as pistas para você andar, tem a parte do alto para você ver, né, fazer a corrida. Eu achei muito legal também isso aí. Então, assim, tem um pouco, é bem plural, né? É bem plural mesmo, assim, em todos os sentidos. Eu acho que você vê desde criança pequena, eu vi cadeirante, eu vi senhores, pessoas da maioridade, casais, pessoas jovens, pessoas maduras e muitas famílias, assim. Então isso para mim é uma questão, assim, fundamental, sabe? Você ter essa pluralidade e a diversidade de coisas para fazer no espaço público. Eu acho que propicia também essa pluralidade, né? Essa pluralidade. Tá difícil falar pluralidade. Então é um dos parques, assim, que eu acho mais bacanas, que eu conheci até hoje. Eu não conheci muitos parques, né? Eu comecei a viajar faz um tempo, mas aí eu comecei a viajar mais essa parte do interior de São Paulo, eu diria que recentemente, assim. Eu fazia outras viagens, mas eu nunca filmei e também nunca foquei em ficar só nos parques, né? Então agora eu voltei a fazer muitos vídeos, muitos passeios em parques, né? Parques estaduais, parques municipais. E eu acho que é um registro interessante, ó. Esse parque tem essa característica, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, que tem uma pessoa que fica falando no microfone, que o parque vai fechar daqui 40 minutos. E também ele dá uns avisos de segurança, assim. Eu achei interessante isso também. Então tem um aspecto interessante desse parque, porque ele se une a outros dois parques. Um é o Parque das Crianças, que é um lugar enorme também, que numa outra oportunidade eu posso filmar para vocês, se vocês quiserem. E o Jardim Botânico de Jundiaí, que eu achei também muito legal. Eu já conheci, eu fui lá primeiro, na verdade, conheci lá primeiro, depois eu conheci esse parque e depois eu fui caminhar até o parque da Cidade das Crianças, Mundo das Crianças, que chama, né? Então eles são conectados, então você pode ou começar daqui, que eu sugiro que aqui é muito melhor, porque aqui o estacionamento é mais amplo, assim, se você vem de carro, né? Se você vem de ônibus, de transporte público, tem as linhas que vêm para cá, né? No site do município tem essas informações. E então eu acho mais interessante, se você vem com o carro, aqui é um lugar que tem um estacionamento maior. E daí você começando aqui, você um longo trajeto, até uma caminhada de mais de meia hora, eu diria, até você chegar no segundo parque, que é o Mundo das Crianças. E lá tem um monte de atividades, assim, é uma coisa bem dedicada mesmo, sabe? Tem deck, tem pergolado, tem parquinho, tem chafariz, tem as quadras, tem parede escalada e tem um lago onde foi feito tipo uma cascata artificial, assim, onde as crianças no verão elas podem interagir, né, nessa água, se trocar, vir com roupa de banho, assim. E tem uma parte do quiosque também, então eu acho isso, assim, como
parque público oferecer isso, eu acho muito interessante, assim, porque a gente precisa de parques, né? E a gente precisa de parque público, parque que você não precisa despender tanto dinheiro, assim. Existem parques como, por exemplo, o Campos do Jordão, que é um vídeo que eu já fiz há muito tempo e eu acho que eu vou voltar a fazer, que você tem uma contribuição para entrar, mas os lugares gratuitos, eu acho que isso aí é uma necessidade, é um direito, sabe, para as pessoas, né? Eu acho que a gente tem uma vida muito corrida, a gente trabalha muito e o mínimo que a gente pode ter é ter um parque, sabe? Para você descansar, para você passear, para você fazer uma faxina mental, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente não precisa só focar em resolver a vida, né? Que isso ocupa muito tempo, muito espaço mental, porque é uma questão de sobrevivência, né? E o outro lado, onde a vida também se ocupa, né? Que é você estar descansado, você fazer coisas que você gosta, você pensar em coisas que você gosta, você estar com pessoas que você gosta, você observar o seu corpo, ter um momento de você respirar, sabe? Eu acho que isso é fundamental e isso é vida, né? Então essas discussões sobre tempo livre, quanto tempo a gente tem que ter de descanso, eu acho que isso aí é fundamental, né? Não há como não há como deixar de pensar nisso, né? Eu acho que a vida não é só o trabalho, a vida também é o descanso. Então são questões que estão bem atuais, né? E eu acho que é importante a gente realmente pensar nisso, discutir, entender o porquê, né? Porque parece que, assim, a gente está chegando num ponto em que parece que a gente só precisa, a gente só vive para comprar, né? A gente só é consumidor, a gente não é mais pessoa, né? Então isso aí é uma coisa assim que eu acho que a gente já tá assim, a água já tá no pescoço, sabe? Eu pessoalmente, eu tô muito cansada de me ver nesse papel só de pessoa que tá no mundo e para comprar coisas, né? E aí, você compra coisas e depois aquilo te preenche, quantos minutos aquilo dura, né? E quando você tá na vida, quando você tá vivendo a vida, quando você tá passeando, aí é uma outra questão, né? Eu acho que enriquece muito, né? E a gente tem um lado psicológico e mental que a gente precisa recarregar, né? Porque a gente precisa fazer uma limpeza assim, mental para você continuar as coisas do dia a dia, porque o desafio é muito grande, é cansativo, né? É um tempo que você dedica da sua vida, a gente tem um tempo tão curto para viver, né? E de repente você dedica a maior parte do seu tempo só trabalhando, né? E quando você vê, você já está com quase meio século de vida e quando você chega nessa idade, você começa a ver quanto tempo você perdeu, né? Então eu acho que o que a gente pode dizer aqui, quem tem essa oportunidade de falar com o outro, e mesmo que seja uma opinião, eu acho que se a gente tem a oportunidade de influenciar positivamente ou fazer uma reflexão, acho que a gente pode ir nesse caminho, né? Então eu acho que é isso, ó. Senhores visitantes, está fechando aqui, gente. Eu vou fazer eu vou encerrar por aqui esse vídeo, mas eu vou fazer a edição dele e daí você me fala se você quer que eu faça a continuação dele nos outros 2 parques. E eu espero que continuar a ter a oportunidade de mostrar para vocês alguns parques e falar um pouco sobre isso. Sobre caminhada, sobre contemplação, sobre tempo livre, o que a gente faz com o tempo livre. Enfim, eu acho que eu estou abrindo aí um caminho aí. Eu não sei se esse caminho vai prosseguir por muito tempo, mas hoje tem esse vídeo e hoje eu quis dividir essa experiência com vocês aqui no parque. Mas você me diga aí se você quer que continue, se você não quer que continue. E espero te ver no próximo vídeo. Tchau!